de mansinho conquistou o meu coração. Salvai almas, salvai almas, as almas clamando, por favor atenda o pedido meu. Quero neste dia ver a alegria no rosto de Deus. A Rádio e TV Auxiliadora apresenta o programa Salvai Almas com Cláudio Eckert, confidente de Nossa Senhora. Apoio Movimento Salvai Almas. Realização Rádio e TV Auxiliadora. É o amor chegando, coração pulsando e o povo a rezar. É Jesus sorrindo, coração abrindo e o mundo a cantar. Salvai almas, chegou de mansinho. Caríssimos filhinhos de Nossa Senhora, amados de Jesus, amigos do Movimento Salvai Almas, mais uma vez a gente está aqui feliz por estar perto de vocês, conversando, rezando e falando um pouquinho sobre algumas coisas que nos podem mostrar os caminhos para que possamos chegar ao céu. Nós vamos iniciar a nossa oração de hoje com a oração do perdão. No livrinho nosso, livrinho de orações, na página 107, o número 62. Livrinho de oração do Padre Robert de Grandes, oração do perdão. Pai Celestial, inflama em mim e em minha família o fogo do amor divino. Conduza-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abre os nossos olhos e dá-nos uma nova visão. Ajuda-nos a enxergar as áreas de nossa vida que estão na escuridão pela falta do perdão. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos obedientes a perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como Tu amas e perdoas incondicionalmente. Ajuda-nos a mudar a tendência do nosso coração para que as outras pessoas vejam a Tua paz reinando vitoriosamente em nós e desejem esta paz que vem apenas de Ti. Ó doce Espírito Santo, ilumina nosso corpo, nossa mente, nosso coração e nossa alma. Não permitas que nenhuma área de nosso ser permaneça em escuridão. Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio e raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrir ao dom e à graça do perdão e de aceitá-los e de agir de acordo com eles. Toda a glória, honra e louvor ao Senhor Pai amoroso, agora e por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente, às vezes, prepara alguma coisa para falar, algumas coisas que a gente gostaria de conversar, de falar, de passar para vocês, para o pessoal. A gente prepara, a gente começa a pensar, lembrar o que eu vou falar hoje, o que eu vou dizer hoje. E muitas vezes, chega no momento correto, a gente acaba falando tudo diferente daquilo que a gente tinha preparado. Isso
a gente já tem experiência. Uma vez nós estávamos no Rio Grande do Sul, estava a Norma, a Anselma, eu, nós estávamos fazendo lá uma excursão de orações, lá no Rio Grande. E o pessoal de lá convidou um padre para celebrar uma missa para a gente. E nós fomos então à missa numa capela bem lotada de gente. A gente não estava preparado, e também ninguém lá estava preparado. No fim, a Norma e a Anselma, as duas cantaram sozinhas a missa. Todos os cantos da missa elas cantaram sozinhas. E no final da missa, quando terminou, o padre então me convida para ir lá na frente e contar a nossa história. Ora, até ali, até aquele dia, eu nunca tinha me apresentado em público, eu nunca tinha feito nenhuma homilia, nenhum sermão, nenhuma coisa nenhuma em público. A gente era muito tímido, como ainda sou, mas não tinha nunca me apresentado em público. Mas naquele dia, de manhã, quando eu me acordei, eu li um pouquinho da Bíblia, um trechinho da Bíblia, e lá falava: não te preocupes com o que você vai dizer hoje, porque hoje o Espírito Santo falará por você. E naquele momento, quando o padre me chamava lá, eu me lembrei daquela frase que eu tinha lido de manhã. E eu até, então, coloquei para o povo a frase. Eu disse: não te preocupes com o que você vai dizer hoje, porque hoje o Espírito Santo falará por você. Eu comecei a falar. As pessoas no final se levantaram e aplaudiram. E o padre também aplaudiu, todo mundo aplaudiu por muito tempo. Depois o padre ainda pediu para que o povo fizesse perguntas para que eu pudesse responder. Foi uma experiência muito bonita. E por isso, cada vez que eu tenho que me apresentar para o povo, eu peço sempre, primeiro, a oração ao Espírito Santo. Peço primeiro para ele é que tem que falar no meu lugar. É ele que tem que dizer as coisas. E hoje, mais uma vez, a gente tem então pedido para que a gente não possa errar, para que tudo que a gente disser aqui seja realmente de proveito para as pessoas que nos ouvem, que nos veem e que nos acompanham. Hoje eu queria colocar só um pouquinho sobre o Espiritismo. É interessante, tem pessoas que confundem o nosso movimento Salve Almas com o Espiritismo. Não tem nada a ver. Nós já estamos dizendo, já dissemos isso há muito tempo, nós não gostamos do Espiritismo. Nós não queremos saber do Espiritismo. O Espiritismo é outra coisa. Aí tem dia, mas vocês falam com mortos, quem fala com mortos é espírita. Eu já falei em outras oportunidades. A Igreja Católica é aquela que reza pelos mortos. E muitos dos santos que a Igreja canonizou, a gente lê a história deles, a gente vai perceber que eles falavam. Eles recebiam as visitas das pessoas que estavam do outro lado, as pessoas que já tinham morrido. Grandes santos, Curadácio, Santa Teresa de Ávila, Santo Hermínio Jesus, enfim, uma infinidade de santos. A gente lê a história deles e vai perceber. Eles conversavam e muitos deles recebiam também visita de São José, visita de Nossa Senhora. Quantas aparições de Nossa Senhora pelo mundo afora, de São José. Ora, Nossa Senhora também é uma alma, é também uma pessoa que morreu. São José também é uma pessoa que morreu. Os santos que estão no céu, as pessoas que estão no céu, são santos. Eles podem aparecer, eles podem vir conversar com a gente, até porque faz parte daquilo que a própria Igreja prega, a comunhão dos santos. Uma comum união entre nós e as pessoas que são santos, que estão lá do outro lado, que já foram. Agora, eu não acredito que o Espiritismo, eu não acredito que os espíritas falam com os mortos, eu não acredito na religião espírita. O Espiritismo não existe, é bobagem, sabe? É eles que estão errados, é eles que dizem que falam. O católico, que é católico, não acredita no Espiritismo. Se tu disser assim, eu não acredito porque você fala como então você é espírita. Olha, então você acredita no Espiritismo? Eu não acredito no Espiritismo. Então nós conversamos sim com alguns santos,
algumas pessoas que estão no céu. Conversamos com algumas pessoas que estão no purgatório. Não é todo dia, não é toda hora, eu não posso convocar. Quando eu estou rezando, muitas vezes, a gente tem então a visão e a gente começa então a aprender alguma coisa com eles, mas eles estão ali, indo para o céu, ou estão no céu. E tem a graça, eles, de ter a permissão de Deus para vir conversar. Eles não vêm por conta deles, eles não podem vir, só se Deus permitir. Aliás, até Nossa Senhora, nas aparições que ela tem feito pelo mundo afora, e aqui também quantas vezes ela já falou isso, eu estou aqui porque o Pai permite, senão eu também não poderia estar. A própria Nossa Senhora tem que ter a permissão de Deus. E todos os outros santos que estão no céu, ou no purgatório, para os quais a gente reza também. Então não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo acredita em reencarnação. Olha só, reencarnação é um pecado contra o Espírito Santo, porque nega o poder de salvação de Jesus. Ó, Jesus veio para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar. Jesus ressuscitou para que nós continuássemos a ver a história e a história da nossa salvação. Quem não acredita que Jesus salva, que Jesus veio para nos salvar, está pecando contra o Espírito Santo. O que o Espiritismo fala? A pessoa tem que renascer, tem que vir aqui de novo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, mais uma vez, vai pagando os seus pecados, as suas contas, quer dizer. Então não é Jesus que salva. Você está negando o poder de salvação de Jesus, você está negando o Espírito Santo. Jesus veio através do Espírito Santo. Jesus é filho do Espírito Santo na história. Aqui a gente vê nos Evangelhos. Foi concebido pelo Espírito Santo. E ele diz, todos os pecados contra o Pai, contra o Filho, contra o irmão são perdoados, mas contra o Espírito Santo não. Então, se nós pregamos a favor do Espírito Santo, se nós pregamos a favor de Deus, a favor de Jesus, a favor de Nossa Senhora, como é que nós somos espíritas? Os espíritas estão condenados. Enfim, agora nós sabemos quem são os santos, a gente sabe quem é santo. As pessoas pensam que santo já nasce, a pessoa quando nasce já nasce santo. Não é verdade, são pessoas que viveram aqui, pessoas que fizeram sua história, sua vida, seu sofrimento, suas lutas. Tiveram toda uma história de exemplo de guerra interior, de guerra própria, sabe? Por quê? É difícil a gente vencer todas as batalhas. É muito difícil. É mais fácil vencer uma batalha pública lá fora do que se vencer a si próprio. É complicada a luta. E os santos tiveram grandes lutas, grandes dúvidas, a gente diz. Nossa Senhora diz, os grandes santos tiveram grandes dúvidas e grandes lutas, mas eles lutaram, realmente venceram, foram corajosos. Por quê? Porque defendiam aquilo que acreditavam. Tiveram certeza naquilo que acreditavam e lutavam por aquilo que acreditavam. Não importava o que os outros falassem, ou escarnecessem, ou qualquer coisa, eles continuavam lutando, continuavam pregando, continuavam fazendo. Então, a Igreja canoniza estas pessoas que deram este exemplo de luta e venceram a batalha. A Igreja não canoniza só de imediato, ela também vai analisar, vai ver, vai perceber, vai se aprofundar para saber realmente quem foi a pessoa, e depois a pessoa ainda tem que provar que é santa, tem que provar que está no céu, assim por diante. Mas são pessoas que aqui viveram, aqui tiveram suas histórias difíceis, suas lutas, como qualquer um de nós. Nós temos exemplos de santos bonitos, a gente podia falar de vários santos por aí afora. A gente até devia ler sempre histórias de santos. Tem histórias, a gente compra na livraria muitos livros, muitos santos, a gente pode tirar tantos exemplos da vida deles, da história deles, das dificuldades que eles tiveram. Então, conversar com os santos não é espiritismo. Conversar com os santos é ser católico. É a Igreja Católica que prega isso. Então, nós temos aí, eu até trouxe alguns santinhos aqui mais ou menos. Nós temos santos que já são conhecidos, canonizados pela Igreja. Tem outros santos que a Igreja está estudando para canonizar. Vários, aqui no Brasil tem vários que a Igreja está estudando para canonizar. Deram exemplo. Aqui eu tenho o livrinho do Nelsinho. Esse menino de 9 anos, morreu com 9 anos. Aqui conta a historinha dele.
Ele, com tão novinho, tão pequenininho, já tem um exemplo de vida para toda a humanidade. Esse menino é de Araraquara, em São Paulo, está enterrado lá e já fez milagres, está fazendo milagres quase que todos os dias. Quanta gente vem aqui dizendo que recebeu graças através deste menino. Em outro lugar, as pessoas até nem têm os livrinhos, não podem comprar, talvez, eles então fazem xerox do livrinho, cópias, e entregam, e as pessoas vão recebendo graças. Então, quer dizer, será que essas pessoas são espíritas? Pedindo a graça para o menino que está no céu? Amanhã ou depois a igreja vai canonizar Santo Nelsinho, mais um santo que está intercedendo. E ele, antes de ser canonizado, já está intercedendo pela gente lá no céu. Tantos outros nomes que nós temos aí. Aqui nós temos o quadro do Padre Bach. Padre Bach, eu pessoalmente já alcancei graças dele. Não posso dizer aqui quais são as graças, mas eu pessoalmente já alcancei. Padre Bach, faz 3 anos que ele morreu. Ele morreu em julho, no mês de julho vai fazer 3 anos que ele morreu. Padre Pedro Antônio Bach está no céu. Está no céu é santo. Está no céu é intercessor. Pessoas que a Nossa Senhora sempre diz assim, se alguém da tua casa que morreu já está no céu, então ela é a tua melhor intercessora. É o teu melhor intercessor. Pessoas que a gente conheceu, e eu conheci o Padre Bach quando eu era bem jovem. Ele era jovem também. Ele já era irmão, já tinha batina quando eu conhecia ele, mas era seminarista ainda. Eu já conhecia a santidade dele. Naquela época, já com todos os problemas que ele tinha de saúde, era um homem doente, mas ele provava para todo mundo que podia vencer, e venceu. No fim da história, ele tinha lá 60 e poucas casas pelo Brasil afora, que ele cuidava então dos desamparados, das crianças, dos doentes e assim por diante. Lutou até o fim da vida, dando um exemplo. Então, esse também é santo. A igreja não canonizou ainda, mas eu tenho absoluta convicção que também vai passar por isso. Também vai ser canonizado também um dia. E assim por diante. No Rio de Janeiro tem aquela menina Odetinha. Em São Paulo tem a irmã Maria, a auxiliadora e fundadora de uma obra também, está sendo canonizada, está sendo estudada, analisada também. E assim no Brasil e no mundo, em muitos países do mundo também. São pessoas que viveram aqui como nós vivemos, com as mesmas lutas que nós temos, e às vezes até mais lutas do que nós ainda, tiveram que lutar contra tudo e contra todos para defender a verdade deles, e venceram. Aqui em Santa Catarina, nós temos vários santos de Santa Catarina também, no nosso estado aqui. O primeiro santo canonizado no Brasil, a primeira santa do Brasil foi Santa Paulina, aqui de Santa Catarina, uma vizinha nossa aqui, daqui de Nova Trento. Essa foi a primeira santa do Brasil, aqui de Santa Catarina, Santa Paulina. Tem um santuário bonito, bem aqui pertinho, em Nova Trento. Também as pessoas visitam aquele santuário, encontram graças incríveis acontecem ali, não só ali, como no Brasil todo, que invoca Santa Paulina. Em Santa Catarina nós temos também aqui a Albertina Berkenbrock. Albertina Berkenbrock não é santa ainda, canonizada, ela é beata, já foi beatificada por João Paulo II. Albertina Berkenbrock, também de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, a cidade de São Martinho, perto de Tubarão, da diocese de Tubarão. Lá tem um santuário, lá onde ela viveu, quando com 13 anos ela foi assassinada para defender a pureza, como aconteceu com Santa Filomena, com Santa Maria Goretti. Uma história incrível, a história também dela, dessa beata Albertina. Uma menininha que teve coragem também de defender a sua pureza, porque entendia o que Deus queria saber, o que Deus queria dela. Então essa Albertina já é beata, está só esperando agora o momento de ser também canonizada santa. A igreja tem lá os seus meios de fazer, às vezes é um pouquinho demorado, mas está lá. As pessoas já visitam lá. É um santuáriozinho, um lugar pequeno, um bairrozinho da cidade de São Martinho, um bairro chamado São Luís. É uma capelinha onde ela vivia lá perto, e o corpo dela está enterrado dentro da capela, dentro da igreja, está enterrado o corpo dessa menina, e lá então milhares e milhares de pessoas vão lá para rezar, para pedir graças e alcançar graças. Essa é uma santa catarinense também. De Santa Catarina,
A igreja está cogitando, a igreja do Brasil está cogitando em beatificar ou abrir o processo de beatificação também da doutora Zilda Arnes. Todo mundo conhece, não é? A Zilda, já o mundo inteiro conhece ela, porque por causa da pastoral da criança e por diante, né? Catarinense, também nasceu aqui em Santa Catarina. Temos o padre Aloísio, está sendo canonizado, está sendo estudado, analisado para beatificação. E esse aqui também de Santa Catarina. Esse está enterrado aqui em Jaraguá, num lugarzinho chamado Nereu Ramos, no pátio da igreja, onde ele fundou uma congregação, onde ele construiu a igreja, onde ele foi pároco ali. Ele teve também a sua vida de santidade, a vida de luta, que venceu também. O padre Aloísio, no último dia, um pouco antes da morte dele, eu fui lá pessoalmente visitá-lo. Ele estava no leito lá, no leito já de morte, digamos assim, sem quase movimentar, sem poder fazer quase, não fazia nada, só deitado. Mas quando eu cheguei lá, ele conseguiu erguer o braço dele. E até ajudei depois ele também a erguer até o final. Ele tentou erguer o braço dele para poder me dar a bênção que eu fui pedir. Mas ele também estendeu a mão para que eu beijasse a mão dele. E pedi a minha bênção também. Eu fiz o sinalzinho de cruz na testa dele. Então, são santos, humildes. Santos que viveram, que lutaram, mas que sempre foram humildes, sempre foram pequenos, sempre fizeram aquela vontade de Deus, caminhando sempre com os caminhos que Deus quis que caminhasse. Assim a gente fica santo, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, em quantas pessoas, e a gente conhece aí uma infinidade de gente, quantas pessoas que têm nas mãos todo um poder, sabe? Tem a comunicação na mão, tem poder de comunicação, sim, vários métodos de comunicação, né, por aí afora, e não fazem nada a favor de Deus, não querem saber, não evangelizam, não dizem nada, e usam os meios de comunicação, às vezes, para escarnecer daqueles que pregam, daqueles que querem levar a palavra de Deus. Em vez de usar aquele momento para pregar, eles usam para criticar, usam para caçoar, né? Então, aí já tem o que Jesus falava, né? Bem-aventurado aqueles que são escarnecidos por causa do meu nome. Jesus já está canonizando, sabe? Aquelas pessoas que são escarnecidas por causa do nome dele. Mas eu nunca vi em lugar nenhum da Bíblia Jesus dizer, bem-aventurado aqueles que escarnecem. Ele nunca disse isso. Bem-aventurado aqueles que são escarnecidos por causa do meu nome. E quantas pessoas têm esse poder de evangelizar, que têm na mão a arma para evangelizar, a mídia, e usam para falar besteira, para falar bobagem. Então, devemos aproveitar a mostrar para os outros o Evangelho, mostrar para os outros a palavra que Deus quer que a gente diga, que o Espírito Santo quer que a gente diga. E não aquilo que o ódio da gente quer dizer, ou aquilo que a gente quer para revidar, para falar, ou para aparecer, não é? Mas, enfim, rezar e falar só aquilo que Deus quer que fala. Então, veja o que é ser santo. Ser santo, ajudar os outros a ser santo, com seu exemplo, com sua palavra, com seu amor, com seu sofrimento também. Acho que não existe nenhum santo que não passou por sofrimentos. Até porque o próprio Jesus passou, né? Até ele mostrou o caminho do sofrimento. A gente procura a vida dos santos, vê o Padre Pio, por exemplo, né? 50 anos de sofrimento, de perseguição, de luta, de dor, de doença. Ele era doente, 50 anos, mas ele não arredou o pé da palavra que ele pregava. Ele não teve medo de falar. Ele falou até o fim. E tantos outros santos mais atuais, como também aqueles mais antigos também. Nós temos João Paulo II para ser canonizado, temos o João XXIII para ser canonizado, grandes papas, grandes histórias aconteceram também,
E a gente vai olhar a história de João Paulo II lá no começo, a gente vai ver a dificuldade, a luta, no meio de um país comunista, no meio de um povo comunista. Ele tinha que se esconder, ele se tornou padre escondido, porque não podia. Mas ali mesmo ele pregava, ali mesmo ele tinha coragem. Acabou ficando papa, acabou revolucionando o mundo. Uma história nova para a igreja, uma história diferente. Esse também está sendo canonizado. Papa João Paulo II. João 23 também teve lá suas histórias bonitas. E outros santos que hoje a igreja está estudando e está canonizando. Então veja só, ser espírita vai para o inferno. Sabe? Agora, ser católico que acredita na ressurreição, que acredita que após a morte nós temos uma outra história e nós temos uma vida para cumprir eternamente no céu, isso é ser católico. Católico acredita na ressurreição e não na encarnação. Um dia eu estava na Catedral de Blumenau assistindo a missa, agora faz pouquinho tempo, um padre bem jovem, eu nunca tinha visto, ele é bem jovem, um padre ordenado recentemente. Ele estava falando um pouquinho sobre as pessoas que morrem, as que morreram. Eu achei bonito quando ele disse assim, as pessoas não morrem, as pessoas ressuscitam. Está entendendo? Morremos aqui, ó, essa casca que nós temos aqui. Mas nós ressuscitamos ali, para outra história. Não sei se para o bem ou para o mal, para o inferno ou para o céu. Mas ressuscitamos. Vamos lá, continuar a nossa história para a eternidade. E para isso nós precisamos ser santos. Todo mundo precisa ser santos para chegar até no céu. É por isso que, quando a gente reza pelas almas, lá no cemitério ou em qualquer lugar, a gente reza, e a gente percebe as almas se salvando, e a Nossa Senhora diz, hoje milhares de almas se salvaram, tantas almas se salvaram, tantas pessoas foram para o céu. Ela mesma diz, agora você já tem mais uma infinidade de amigos no céu, mais uma infinidade de santos que vão rezar por vocês, que vão interceder por vocês. Santos são pessoas que viveram aqui com seus problemas e suas lutas. Eles souberam vencer os passos. Nós podemos falar também que Nossa Senhora tem dito das famílias. Ontem eu falo, no outro programa anterior eu falava sobre a família, a necessidade de se rezar, né? A graça que é rezar em família. E Nossa Senhora sempre diz assim, em cada família, de cada família, Deus suscita pelo menos uma pessoa para rezar pela família. Pelo menos uma pessoa em cada família Deus suscita para que ele possa rezar pela família. Aqui mesmo, em vida. Mas também, em outro momento, ela diz também. E Deus, às vezes, muitas vezes, Ele colhe de dentro das famílias uma pessoa para exatamente ser intercessor daquela família lá no céu. Ele colhe. Não importa a idade, se é criança, se é adulto, se é jovem, Ele colhe alguém para que seja intercessor. Então a gente já sabe, se nós morremos, nós podemos ser intercessor, ou vamos ser intercessor da nossa família, das pessoas que nós conhecemos, dos nossos amigos, das pessoas que eram vizinhos da gente, principalmente da família da gente. Nós vamos ser intercessores. E nós temos milhões, milhares de intercessores, aquelas pessoas que, com a nossa oração, foram resgatadas do purgatório, acabam como que devendo isso para a gente. Devendo por ter recebido a graça de ir para o céu com antecedência antes do prazo marcado por Deus. Então são santos. Nós temos milhões de santos no céu. Uma outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre santos, porque a gente fala sobre santo, as pessoas confundem santo com imagem. Outro dia a gente vai falar sobre a imagem. Né? Uma vez nós falamos para uma pessoa, o senhor vai ser santo, o senhor tem um coração bom. Eu não quero andar no andor por aí sendo carregado para lá e para cá. Confunde a santidade, o santo com a imagem. A imagem não tem nada a ver com o santo. Tem só um retrato dos santos. Né? Santo é imagem, é uma outra coisa. A gente fala numa outra oportunidade. Eu queria
Nós estamos agora diante, digamos assim, do mês que vai começar, que vai ter o carnaval, né? Agora, 2, 3, 4, dia 4 é carnaval, março, né? Aí a gente vai ver o diabo acontecendo aí no meio das famílias, no meio do povo. O povo dançando com o diabo mesmo, nos salões, nas praças, nas ruas. A gente vê aqui em Porto Belo, né, esse salão de bailes que tem aí, de madrugada. A gente vê meninos novinhos, jovens e crianças praticamente, adolescentes, meninas também, já bêbados pela estrada, por aí afora, nem sabem andar direito, estão estirados, caídos pela rua, de tanto que beberam, de tanto que se jogaram, de tanto que se drogaram. Por isso eu falava no programa anterior, mês de fevereiro é mês do pecado. Era mais ou menos por causa disso, por causa do carnaval, por causa das badernas, por causa das lutas. Mas depois do carnaval nós teremos ali o momento de a gente se arrepender. Agora eu digo assim, ou você se arrepende agora, é melhor. Porque se a pessoa que pensa que primeiro eu vou pular, primeiro eu vou viver com o demônio para depois pedir perdão, essa pessoa já está cometendo um pecado contra o Espírito Santo também, com antecedência. Primeiro ele quer festejar, para depois ir lá é fácil, né? Pedir perdão depois. Então ele não tem propósito nenhum de mudar. Já está pecando contra o Espírito Santo também. Então, temos que ter cuidado em todos os momentos. Para o carnaval, nós vamos ter aqui na capela um tríduo de orações, dia 6, sábado, domingo e segunda-feira de carnaval, o dia inteiro. Já nos outros anos a gente fez também, e a pessoa vem aqui rezar, realmente fica o dia inteiro rezando aqui. Isso é caminhar para a santidade. As pessoas querem caminhar para a santidade. Então a gente convida também vocês a acompanhar o tríduo, vocês que estão em casa, podem acompanhar o tríduo da casa de vocês. Ou que puderem vir aqui, rezar com a gente, para louvar Deus. E não para louvar o demônio, não dançar com o demônio. Antes de terminar, eu quero ler um poema para vocês, como a gente já leu outras vezes. Eu quero ler também porque depois do carnaval vem então o tempo de Quaresma, o tempo de a gente refletir um pouco mais sobre o sofrimento de Jesus, sobre por que ele veio, por que será que ele veio, por que você sangra, Jesus, para quem que você sangra, Jesus. Mas eu vou ler hoje um outro tema chamado Madeira do Getsemane. O lugar era lindo. Rebanhos pintavam o verde das pastagens. Rios desciam dos picos, cortavam os pastos e lançavam-se ao mar em branca espuma. Montanhas majestosas apontavam e cantavam ao toque do vento. O céu beijava o mar no encontro do horizonte infinito. E havia aquele homem diferente. Algo nele transpirava amor e paz. O povo o cercava a escutar palavras que lhe saíam como que sopradas por um espírito maior. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Suas palavras ecoavam pelo espaço e terra fora, derramando paz e alegria a toda a gente. Seu nome é Jesus, alguns diziam. Ele fala em nome de Deus, diziam outros. Ele é o Filho de Deus. As vozes se misturavam no encontro de fé, amor e emoções, e se elevavam ao céu em hinos de agradecimento. Meu filhinho ressuscitou, gritava a viúva. Deus, eu já posso ver. Eu estou salvo, Ele me perdoou. E outras vozes mais. E ele continuava seu caminho de amor, ouvindo, saciando a fome, confortando, curando. Quando cansado, deitava-se aos meus pés e sob minha sombra adormecia. As árvores todas me acompanhavam num canto de festa e de paz.
Ele prega a paz, ele prega a união. Os homens que amam Jesus seguem os passos tentando aprender. Os homens que amam Jesus lhe seguem os passos tentando aprender. Mas ele não descansava muito. Crianças queriam ouvir histórias, adultos pediam palavras de orientação. E ele seguia seu caminho, levando libertação, vida e paz. Num certo dia, voltou cansado, angustiado. Prostrando-se ao solo, pôs-se a chorar. Seus olhos, mergulhados em lágrimas, olhavam o céu. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Sangue, Jesus suava sangue. O que teria feito a ele esta geração perversa e imunda? Alguns homens chegaram, um amigo o beijou. E nunca mais o vi. A tristeza tomou conta do lugar. Árvores eram derrubadas. Ao longe ouviam-se gritos e choro. Madeira. Fui cortada, tombada, trabalhada, e de mim fizeram uma cruz. Levaram-me a um monte. Uma cena comum, crucificações. Bem feito, eu resmunguei. São bandidos, que morram. E de braços abertos, pacientemente, aquele homem deixou-se pregar sobre mim, sem choro, sem gritos, sem gemidos, sem ódio. Sangue. É ele, é o Filho de Deus. Malditos, vocês estão errados. Esse homem não é bandido. Mas eles não me ouviam. Somente ele me ouvia. Jesus, tu podes. Desce da cruz. Eu sei que tu podes. Ele chorou baixinho. O canto das árvores agora era um murmúrio de dor. Ele pregava o amor, ele pregava o perdão. Os homens que amavam Jesus aprenderam a pregar e o pregaram na cruz. Os homens que amavam Jesus aprenderam a pregar e o pregaram na cruz. Tentei reanimá-lo. Jesus, fale com o Pai. Peça castigo a essa gente. Ele me olhou, estava ensanguentado, exaurido, olhos fundos. E olhou para o Pai, sua boca se abriu. Isso, Jesus, vingue-se, amaldiçoa esse povo ingrato. Mas ele murmurou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E amor foi a herança que ele deixou. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos usar a Quaresma para a gente refletir muito sobre o sofrimento de Jesus, sobre quantas dores ele passou. Vamos deixar as nossas dores de lado, não vamos resmungar, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte, vencer os caminhos do mundo. Como São Paulo dizia, eu venci o mundo. São Paulo também foi depois morto, martirizado, mas ele dizia, eu venci o mundo. Temos que vencer o mundo. E eu peço a vocês prestarem atenção mais uma vez, como a senhora sempre tem pedido, prestar atenção no que está acontecendo com a igreja. Prestar atenção, ficar alerta e não deixarmos nos envolver pelos erros, pelas heresias que estão acontecendo e que vão acontecer muito mais. Cuidado. Vamos olhar para frente, vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para o catecismo, vamos seguir em frente. Nós queremos lembrar também vocês que na Quaresma, no dia 4, então, o dia do Carnaval, terça-feira, nós iniciamos uma nova
anistia. As pessoas estão pedindo, todo ano pedem, a gente todo ano fez também, várias vezes. E este ano, então, vai começar dia 4, até o dia da Páscoa, até o dia 20 de abril, onde é o dia da Páscoa, então. Não é 40 dias da Quaresma, nós vamos rezar a anistia. São várias orações. A anistia sempre são orações diferentes, ou pelo menos dia diferente de oração, né? Nós temos mais ou menos aqui, depois colocar nos sites também, e nós chamamos, a Nossa Senhora pediu que essa anistia fosse chamada de anistia do retorno. Vem, Senhor Jesus. Então começa dia 4 de fevereiro, de março, né? E termina dia 20 de abril. 4 de março, termina 20 de abril. Visitar 20 cemitérios, a Santa Missa diária, se puder, quem puder, ofício das almas diariamente, rosário diariamente. A primeira carta aos Coríntios tem que ser lida durante esses 40 dias. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro também. Ser lida durante os 40 dias também. E a Via Sacra do povo judeu, que também está no nosso livrinho, a primeira Via Sacra do povo judeu que está ali. E nos cemitérios, né, nos 20 cemitérios, rezar sempre, quando começa a rezar a oração do creio, é o Pai Nosso, 3 Ave Marias, a oração do perdão. A oração do perdão que foi lida aqui agora no começo, será lida em cada visita a cemitério durante a anistia. A oração do perdão também vai ser incluída nessas orações. Depois as pessoas terminando a campanha, a anistia, só mandam para mim a planilha, onde vocês anotam tudo que vocês fizeram, anotam e mandam para mim no endereço também, que vocês já conhecem, senão vocês podem pegar no site também. A anistia, todo mundo rezando junto, todo mundo olhando para o céu, todo mundo refletindo. Muito obrigado, caríssimos amigos do Salvai Almas. Continue ligados para a gente. Nossa Senhora diz, muitas maravilhas vão acontecer neste movimento e também temos as lutas pela frente. Muitas lutas. É bom nos darmos as mãos, é bom nos abraçarmos e rezarmos uns pelos outros. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.